Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ótima quarta-feira para todos nós, né? E vamos lá. Antes que eu me esqueça, semana que vem a gente tem uma atividade avaliativa, tá bom? Da disciplina de administração de negócios, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou depois preparar um questionário, vou deixar lá no Moodle, vou publicar ele na quarta-feira, e aí, basicamente, a nossa aula seria uma prova, tá? Então, a gente não vai ter uma aula, assim, online, tá bom? Eu vou deixar o questionário lá, e aí eu vou deixar de quarta-feira até sexta-feira para vocês preencherem, tá bom? O questionário, tendo em vista esse cenário de pandemia, tá? Se a gente tivesse no presencial, a gente teria só a avaliação na quarta-feira e ponto, tá? Mas a aula de empreendedorismo, ela tá marcada, tá? Então, de repente, a gente pode até fazer um bem bolado. A gente pode trazer a aula de empreendedorismo logo para o primeiro, logo para as 7 horas. Acho que fica mais até legal assim. Traz ela para as 7 horas da noite, dá aula e depois vocês estão liberados, tá bom? Acho que fica até mais legal. Mas depois aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer um combinado aí nesse sentido, tá bom? Bom, vamos lá então para a nossa aula de administração, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar aqui, só um minuto. Tá aqui, cadê? Aqui. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês já, tá ok? Deve estar aparecendo aí já para vocês. Tudo bem. Vamos lá então. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, hoje, o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Opa. Aqui, maravilha. Aqui tá errado, tá, pessoal? Depois eu corrigi lá, mas aqui é 7, tá bom? Muito bem. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje de organização empresarial, tá bom? Nós vamos falar de 4 funções da organização empresarial. A gente tem falado, né, bastante disso, estratégia, a gente está reforçando isso aqui, tá? A gente vai falar sobre os níveis hierárquicos, né, que a gente pode encontrar dentro de uma organização e qual a diferença entre cada um desses níveis, como é que ele é formado, como é que ele é definido, ok? E a gente vai falar de metas e indicadores, tá bom? Então a gente hoje vai ficar preso nesse conteúdo aí, tá bom? Então vamos lá. Então, começando, então, vamos começar então por organização empresarial. Então, a organização empresarial, ela está diretamente relacionada em como as tarefas, né? Ou seja, a gente já sabe então que as tarefas é um conjunto de procedimentos, né? De sequência ou passos que eu tenho que executar, beleza? Então, como as tarefas são coordenadas, ou seja, como é que elas estão organizadas, né? Numa sequência lógica, ok? Então, vamos grifar aqui que isso aqui é importante. E divididas dentro da empresa, tá ok? Então, perceba que se a gente pegar, por exemplo, uma montadora de veículos, vamos pensar no processo, né, nas tarefas que estão envolvidas nesse processo de montagem, não é de construção. Uma Volkswagen, né, uma Chevrolet, ela não constrói o veículo, ela monta, ok? Então, como é que é esse processo? Então, a gente pode dizer de forma bem simplista, porque senão a gente vai tomar muito tempo, existem tarefas do setor de compras que compram as peças, né,
que são necessárias na montagem desse veículo. Então, você tem ali que peças que são essas? A gente pode aqui, de forma bem simplista, são as rodas, né? A gente tem os eixos, né? A embreagem, ok? O câmbio, né? Então, essas peças que eu citei aqui para vocês, elas foram montadas, né, em outras empresas. E a Chevrolet, por exemplo, a Fiat, comprou esses componentes, né, que vão compor um conjunto de tarefas que vão passar a montagem. Então, aí nesse contexto de montagem tem a tinta, tem a carroceria, né, tem o estofamento, tem os vidros, né, beleza. Então, perceba que, de forma bem simplista, eu coloquei uma tarefa de compra de peças que vão ser usadas na montagem do veículo. Eu tenho as tarefas que são organizadas para, a cada etapa da linha de produção, acrescentar um componente a esse carro que está sendo montado. E quando esse carro ele chega ao final da linha de produção, eu tenho agora a tarefa de vender esse veículo, né? Ou seja, depois eu tenho a tarefa de vender. E quando eu vendo, eu tenho ainda a tarefa de organizar a entrega desse veículo, né? Seja nas montadoras, seja nas concessionárias, nas lojas, não importa, tá? Então perceba que existe toda uma tarefa, né, que a gente pode dividir essas tarefas em blocos ou em departamentos. Mas independente dessas subdivisões, né, dentro da empresa, elas precisam estar coordenadas através de uma sequência lógica e que faça sentido, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, serve como base hierárquica e organização dentro do negócio. Então, perceba que essa estrutura, né, essa organização empresarial, ela vai estabelecer uma base hierárquica, né, e, consequentemente, organizacional dentro do negócio, né, da empresa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso, então, de forma bem simplista, organizar o chão de fábrica, né, processos operacionais, processos administrativos, processos comerciais, né? Então perceba que isso que eu estou falando podem ser também organizados em forma de departamento. Departamento de compras, departamento comercial, departamento administrativo, departamento pessoal, ok? Então perceba que eu vou organizando todo esse conglomerado, né? Todo esse processo, beleza? E aí a gente pode, né, dizer que cada perfil, né, cada perfil de empresa, então a gente pode dizer que toda empresa ela tem um perfil, né? O próprio Instituto Federal lá, a nossa escola, ele tem um perfil. Ela tem um perfil, tá? Assim como toda empresa, firma ou negócio tem um perfil. E ele vai se adequar a uma determinada organização, né? Então perceba que eu tenho um perfil que ele pode e deve ser adequado a uma determinada organização. Ok? Então, esse perfil e essa organização vai otimizar os processos, mantendo uma estratégia mais eficiente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, de um lado, um perfil, né, que eu desejo ou que eu já tenho, e eu vou adequar ele a uma determinada organização. Por que isso é interessante? Então, vamos voltar um pouquinho, vamos olhar isso com um pouco mais cuidado. Vamos pensar, então, que o perfil dessa empresa é familiar, ok? Então, o perfil da empresa é familiar. A condução, a estratégia dos negócios da empresa, ele vai ser todo direcionado e orientado com base na visão do perfil familiar que essa empresa é organizada e é conduzida, tá ok? Se você, por exemplo, se for uma empresa familiar e ela querer mudar a sua proposta, a sua forma como ela conduz os negócios, e ela quer chamar um administrador, ela quer chamar uma pessoa, ela quer chamar como é que eu posso, um diretor, né? Ela quer chamar um diretor, tá ok?
E esse diretor, essa empresa familiar quer dar o controle da empresa para esse diretor para que ele modernize ela, por assim dizer, tá? O que pode acontecer? Esse cara vai chegar com uma visão de mercado, vai chegar com uma visão de mercado. E quando ele confrontar essa visão de mercado, essa organização de mercado com esse perfil de empresa familiar e com essa organização familiar, isso evidentemente vai gerar conflito, né? Mas aí é que a gente precisa entender. A empresa está indo para uma otimização de processos, ela está indo para uma estratégia mais eficiente, tá ok? Então, muitas vezes, uma empresa, ela quer mudar o seu perfil, ela quer mudar a forma como ela trata a sua organização, a fim de ela ser mais eficiente. Então, um exemplo muito interessante disso é que você tem bancos grandes, né, que andaram comprando muitas fintechs por aí, né? Andaram comprando bancos pequenos, né? Por quê? Porque esses bancos pequenos e as próprias fintechs, né, que são startups financeiras, elas agregam uma agilidade, uma otimização no processo. Então, muitas empresas grandes acabam ficando de olho em startups e acabam fazendo a sua respectiva aquisição. Por quê? Porque elas querem mudar o perfil delas. Elas entendem que, olha, o meu perfil ele é muito conservador, tá? E eu preciso ter um perfil um pouco mais arrojado quando eu quero fazer a prospecção de um determinado mercado. E aí, como é que eu faço isso? Muitas vezes é quase que impossível para uma empresa grande se mexer com certa agilidade. Mas quando ela faz a aquisição de uma empresa, muitas vezes ela está comprando não o negócio da empresa, ela está comprando o meio como ela vai ser administrada. Tudo bem? Vamos lá. Muito bem. Continuando aqui, então. Então, a gente pode organizar essas organizações em três grandes definições, tá? Então, a gente pode pensar aqui numa organização linear, né? Numa organização funcional e numa linha staff, tá bom? E a gente vai ver exatamente essas três estruturas aqui. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, ok? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Né? A primeira, né, que a gente vai falar aqui é a organização linear. O que vem a ser uma organização linear? Tá ok? É um modelo vertical de organização, no qual possui superiores e subordinados. Então, normalmente aqui essa linear é uma estrutura muito tradicional, né? A gente encontra ela com muita frequência nas empresas. Então, eu vou ter lá um diretor, vou ter um supervisor, vou ter um líder, né? Vou ter ali as pessoas do operacional, vou ter um gerente, né? Então, eu vou encontrar essas figuras administrativas no contexto, tá bom? E, consequentemente, existem vantagens e desvantagens nesse processo, tá bom? Quais são as vantagens? Bom, a vantagem é que é simples de ser implementada, é fácil, né? Nós acabamos organizando a nossa vida de uma forma linear. Como assim? A gente quase que é acostumado a organizar 1, 2, né, 3, 4. A gente organiza, né? Do início para o final, né? O início para o fim, né? A gente pode pensar numa estrutura top-down, né? Acima, né? E abaixo, certo? Então a gente pode pensar em escalas, ok? Então é muito fácil de implementar esse tipo de organização, uma vez que os cargos e funções de cada um são bem claros e definidos, né? Então você vai ter lá o diretor, o gerente, o engenheiro, o analista de sistema, né? O balconista, o líder, né? E por aí vai. Ok? Além disso, as decisões da empresa são mais rapidamente executadas.
pois ocorre em apenas um sentido, né? Então, as decisões, se elas forem, elas sempre vão seguir do ponto A para o ponto B, né? Então, se a hora que a diretoria se reuniu e a diretoria tomou uma decisão, a decisão vai vir, como a gente fala no jargão, de cima para baixo, ok? Então, a diretoria está mudando para onde a visão dela, e aí as pessoas que estão abaixo, que são subordinadas, elas vão caminhar para onde a diretoria mandou, por exemplo. Então, é muito simples, né, de você organizar porque as ordens, né, as decisões, elas partem de um ponto para o outro. Mas nem tudo é maravilhoso, ela tem seus problemas também, né? Essas estruturas, e vocês que talvez tiveram contato já com um trabalho que guarda essa característica, ela tem os seus problemas, né? E quais seriam os seus problemas? Então, a gente pode elencar aqui, deixa eu apagar aqui, né? Eu rabisquei aqui. A gente pode elencar aqui logo de cara que as desvantagens, né? É o seguinte, os coordenadores ou os líderes acabam ficando sobrecarregados. Por que isso? Porque, inevitavelmente, dentro dessa estrutura linear, vamos desenhar ela aqui de novo, Flávio? Dentro dessa estrutura linear aqui, ó, por exemplo, aonde eu tenho um início, né? E aqui eu tenho um fim, eu vou ter um meio aqui, né? Tudo bem, não precisa ser um meio, mas esse meio ele pode estar um pouco mais próximo do início, ou pode estar um pouco mais próximo do final, não importa, tá? Mas o fato é que justamente o que nós temos aqui? Nós podemos separar isso daqui, ó. Nós podemos ter aqui do operacional, né? O setor produtivo, ok? E nós podemos ter aqui o gerencial. O gerencial. O que vai acontecer aqui nesse encontro, né, de pedaços? Existe uma divisão aonde que o produtivo, aquilo que foi produzido, vai confrontar com as questões gerenciais que foram colocadas. E é aqui que encontra justamente os líderes, né? Por quê? Porque o líder, ele está aqui, ó, o líder, né? Certo? É ele que normalmente, vai organizar esse espaço aqui, né? Ou os coordenadores, tá? Então, ele acaba ficando muito sobrecarregado devido ao acúmulo de decisões que tem que tomar. Considera-se ainda que que é imposto uma grande responsabilidade na tomada de decisão desses indivíduos. Quer ver um exemplo? Não precisa ir muito longe. Lá na nossa própria estrutura, lá do Instituto Federal, a gente tem lá a figura do coordenador de curso. O que é o coordenador de curso? O coordenador de curso, ele é o cara que fica no meio de campo, né? Se a gente fosse fazer um comparativo aí no futebol, eu acredito que seria o meio-campista, né? Eu lembro de que seria o volante, né? O volante é o cara que recebe a bola da zaga, né, ali da área, e é ele que meio que arma a jogada, é ele que arma todo o contra-ataque. Então o volante, né, o pessoal fala de centroavante também, mas eu não sou muito entendido de futebol, tá, pessoal? Eu estou aqui chutando também, eu não sou fã e não assisto, mas de vez em quando eu ouço uma coisa ou outra. Mas é o cara que vai coordenar. Então, o cara que recebe a bola ali no meio do campo, é ele que tem que ter uma visão de jogo para ele achar os laterais, para ele encontrar ali aquele cara que está mais avançado ali como atacante, né? Então, é ele que vai armar essa jogada, ok? Então, esse cara, ele acaba sendo muito sobrecarregado. A mesma coisa acontece com o coordenador e com os líderes. Por quê? No caso lá do nosso coordenador, que eu comecei a falar, lá do Instituto Federal, ele vai receber as demandas da diretoria educacional e ele vai organizar ela e vai repassar aos professores. E os professores, por sua vez, se entenderem que essas demandas são muito complexas ou são muito fora de contexto, os professores vão falar para o coordenador, olha, peraí, a coisa não é bem assim. Então perceba que o coordenador, ele vai receber pressão, ele vai receber cobrança dos dois lados, entendeu?
mas é uma área muito interessante, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar como coordenadores, como líder, de repente, em alguma oportunidade, mas é um cargo muito interessante porque você tem uma visão muito ampla de como a empresa funciona, tá? Então, tem seus problemas? Nossa, tem muito problema, mas é interessante porque você tem essa visão, vamos dizer assim, mais global, tá? Mas continuando ali o texto, ademais, né, essas informações podem ser repassadas de forma equivocada, né? Pois passa por muita gente até chegar à base da pirâmide. Então, é aquela brincadeira da informação ter muita etapa, tá bom? Então, basicamente, então, uma organização linear, ela tem essa característica, tá? A organização funcional, vamos falar um pouquinho dela. A organização funcional. Então, tenho aqui, né? A organização funcional, ela é um tipo de... Esse tipo de organização, ela é separada por departamentos. Então, a empresa, ela não é organizada de uma forma linear. Ela é organizada por departamentos, tá? Então, é muito comum você também encontrar esse tipo de organização nas empresas, é muito comum, tá? Então, você percebe que a empresa ela é organizada pelos departamentos. Então, tem o departamento de engenharia, tem o departamento de produção, tem o departamento comercial, né? Só que, dentro desses departamentos, existe ainda a organização linear, porque todo departamento vai ter um gerente. Todo departamento pode ter um líder, né? Por exemplo, né? Todo departamento pode ter um coordenador, entendeu? Então você ainda guarda. Então perceba que você pode ter uma estrutura organizacional no sentido de funcional, aonde ela é regida por departamentos, mas dentro do departamento ainda existe uma organização linear, porque sempre vai ter o diretor, sempre vai ter o gerente, sempre vai ter o coordenador, né? E por aí vai, tá bom? Então, aqui nesse sentido, cada subordinado responde por diversos líderes de cada área. Entretanto, cada líder responde apenas para seu setor, tá? Então, perceba que é uma situação bem complexa. Se a gente pudesse fazer um desenho aqui, é mais ou menos como se eu tivesse isso daqui, ó. Então, essa bolinha aqui é a diretoria da empresa, e aí eu tenho aqui, ó, várias bolinhas. Cada bolinha dessa daqui é um departamento, tá ok? Cada bolinha dessa daqui é um departamento. E esse departamento vai ter um diretor, um gerente, vai ter um líder, vai ter um coordenador, certo? Então, é mais ou menos isso. Então, todos os gerentes aqui, ó, vamos dizer assim, os cabeça de área, né? Pegando emprestado de novo aí um termo do futebol, ok? Eles é que respondem para a diretoria que está aqui em cima, tá? Então, todos eles são tratados iguais. Diferente aqui, que aqui não. Na organização linear, você não tem isso, tá bom? Você tem uma visão mesmo sequencial, do mais para o menor, do maior para o menor, tá bom? Bom, parece muito legal isso, mas assim como toda e qualquer outra organização, ela tem suas vantagens e seus problemas, tá? As vantagens, né, é que como a liderança é separada, ou seja, tem ali em cada caixinha, né, em cada nível tem uma liderança, a liderança ela não é para todo. Aqui a liderança ela é para a empresa toda. Aqui a liderança é por departamento, ou seja, ela é separada por especialidade, né? Então aqui a liderança ela é separada por especialidade. Vou fazer melhor aqui. Isso. A liderança aqui é por especialidade, o que isso torna vantajoso, né? O responsável por cada setor tem o conhecimento no que faz. Então, se você tem um departamento de engenharia, você tem ali um líder, um coordenador, que ele é o cara que entende da engenharia. Se você tem um departamento comercial, você tem um líder, um coordenador do setor comercial, certo? Ele não precisa entender
Na organização linear, não. O cara precisa entender de tudo um pouco, tá? As desvantagens. A principal dificuldade está na falta de alinhamento e comunicação, tá? Então, isso daqui é um problema nas estruturas funcionais. Por quê? Porque como departamento, eles são, entre aspas, independentes, ou seja, eles tratam de problemas específicos de cada área, então, eles não sabem o que os outros departamentos estão fazendo, né? Então, é muito comum, por exemplo, o departamento de engenharia não estar alinhado ao departamento comercial, né? Dá para fazer esse alinhamento? Dá. Os coordenadores, os líderes, os gerentes têm que ter bastante comunicação, tá? Mas a comunicação dentro de uma empresa organizacional, dentro de um conglomerado, assim como no Instituto Federal, a comunicação é um problema milenar, entendeu? É difícil estabelecer uma comunicação, como é que eu posso dizer, muito eficaz. Nós, seres humanos, ainda padecemos ainda de organismos, né, de regras ou de organizações que facilitam que podem melhorar. Existem sim comunicações que são muito bem feitas, certo? Em empresas que são muito bem feitas, mas existe ainda dentro dessas que está muito bem feita, você percebe que existem falhas, tá? Que podem ser melhoradas. E isso não escapa, tá? Todas as organizações têm esse tipo de problema. O Instituto Federal tem esse problema lá, tá? Qualquer empresa tem esse tipo de sintoma. Tá ok? Vamos lá então, vamos seguir. Linha staff, né? A linha staff, né? As organizações com base em linha staff, vocês vão ver que ela tenta pegar o que tem de bom, tanto na linear como na funcional, e tenta achar o melhor entre as duas, tá? Então, basicamente, é uma junção das duas formas organizacional, linear e funcional, tá? Com o intuito de suprir as desvantagens de cada uma, ou seja, eu vou pegar o que as duas têm de bom e vou tentar minimizar o que elas têm de ruim, vou ficar só o que tem de bom delas, tá ok? Mas isso funciona? Funciona, mas lembre-se, toda vez que você monta um processo organizacional, por mais bem feito que ele seja, por mais pensado que ele seja, ele sempre vai apresentar algum problema, tá? Pode ser que seja muito específico o problema, mas ele não é perfeito. Ele não será perfeito. Ele pode ser melhor que o seu antecessor ou que aquele outro método, mas ele ainda apresenta algumas questões que não se adequam para você de forma 100%, tá? Bom, a vantagem é que é garantir a junção da hierarquia e da especialização ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma hierarquia, início e fim, né? Eu tenho de forma sequencial essa organização, eu tento deixar cada etapa, cada departamento com a sua especialização, mas eu tento ainda manter a hierarquia entre eles. Então perceba que, né, isso é muito complicado organizar isso, ok? Visando uma maior interação dos membros, tá? Qual é uma desvantagem, né? Devido ao fato de ser de uma área poder interferir na outra, mas sem autonomia de decisão. Isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresas que têm essa questão que trabalham com linha staff, tá? Então, você tem lá, por exemplo, vamos dar um exemplo bem típico aqui, o departamento contábil e o departamento financeiro, tá? E aí você tem o que a gente chama de um departamento de controladoria. O que é o departamento de controladoria? O departamento de controladoria é ele que vai escrever as regras de como as coisas devem ser feitas. Então, por exemplo,
como um funcionário deve se portar, né? Parecem coisas bobas, entendeu? Mas, por exemplo, não ir de chinelo no trabalho, né? Os meninos não irem de bermuda, as meninas não irem com saia mais curta do que deveriam, né? Com blusas muito decotadas, ok? Com transparência, né? Para os meninos também, certo? Então, é como se fosse um manual de conduta, né? Tanto para como as pessoas devem ir trabalhar e de como as coisas devem ser feitas, né? Então, por exemplo, como é que eu devo executar, o que eu devo fazer quando acontece uma determinada situação assim assado. Então, quem pode criar, quem tem dentro de uma empresa grande, autonomia para criar essas regras, é o departamento de controladoria. E eles ficam verificando se de fato essas regras estão sendo executadas, ok? Então eles são o que a gente pode chamar assim não é o correto, mas no primeiro momento, o xerife da empresa, tá ok? Só que eles não têm poder, eles podem até dizer o que a contabilidade deve fazer, mas eles não podem dizer o que ela faz, entendeu? Eles não têm o poder de interferir na questão deles. Você quer ver um exemplo muito prático? No nosso contexto lá de escola também. O professor, quando ele está em sala de aula, ele é soberano. Ninguém pode chegar lá e falar para o professor o que ele tem que fazer. Dentro da sala de aula, a lei maior, o dono absoluto ali é o professor. E ponto final. O coordenador não tem o direito, ele não tem nenhuma prerrogativa de ele passar lá no corredor, dar aquela espiada com o rabo de zóio lá na lousa, entrar e falar para o professor, olha, não é para fazer desse jeito não, é para fazer do outro jeito. Entendeu? Isso não existe. Tá? O professor ele é soberano. É por isso que tem um conceito chamado de aula cátedra, né? É a aula do professor. É dele, né? É um momento, é uma situação única e exclusiva dele, tá? A coordenadora, o departamento de educação também não pode fazer isso, ok? Então perceba, mas o coordenador ele pode me questionar. Olha, Flávio, eu quero ver o seu plano de aula. Ele pode me perguntar, por que você está falando de organização empresarial para os alunos? Entendeu? Ele pode me perguntar, certo? Ele pode até me questionar, olha, será que isso daqui não deveria ser antes ou não deveria ser depois? A gente até pode entrar numa discussão, né, no bom sentido, da gente rever o conteúdo da grade, mas ele não pode ele não pode dizer o que eu tenho que fazer, percebe? Então, a gente pode encontrar esse tipo de problema em empresas que são organizadas com linha staff, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Pera aí, eu vou te mandar aqui, João. Agora que eu vi sua mensagem. Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Pegar o link para você, se eu consigo. Copiar o link. Tá. Ó, vou te mandar aqui. Desculpa aí. Ó, tá aí o link, tá? Maravilha. Então vamos lá, continuando aqui. Então, continuando, nós estamos falando de vamos falar de um pouco das 4 funções da organização, tá? Eu tenho aqui então a função financeira. Então, num primeiro momento, eu elenquei 4 aqui, tá? Então a gente tem a função financeiro, né? A função do RH, a função do marketing e a função da produção. De forma bem simples, a gente pode organizar dentro desse leque aqui, dentro desse guarda-chuva financeiro, esses departamentos, essas partes da empresa, tá ok? A gente pode organizar aí essas partes da empresa. E que partes são essas? Controladoria, né? O departamento de orçamento, o departamento de balanços, que é seria o equivalente à contabilidade, né? Fluxo de caixa, ok? Demonstrativo de resultado e exercícios. Então, a gente pode organizar essas informações, essas operações, né, dentro
dentro do conjunto aqui da esfera do financeiro. As funções relacionadas a RH, ela está relacionada a cuidar dos colaboradores. Contratar, demitir, assistências, benefícios, tá? E quando eu falo cuidar, eu penso no seguinte, fazer o apontamento do cartão de ponto, né? Verificar se as condições de trabalho estão sendo as que foram especificadas pelo manual de condução da empresa, tá ok? Uma das funções do RH é contratar, também é função do RH demitir, né? Buscar assistência, né? Então, é muito comum dentro das empresas o RH tomar conta de assuntos relacionados à assistência das mais diversas possíveis, tá? Evidentemente, quanto maior for a empresa, mais assistências, né, a empresa vai oferecer e, consequentemente, os benefícios, tá bom? Beleza? A função do marketing, né, o contato com o cliente. Então, é ele que vai estabelecer um contato com o cliente, é ele que vai estabelecer um contato pós-venda. O pós-venda olha, você comprou o produto seu conosco aqui já faz um mês. E aí, você está gostando? Você teve alguma dificuldade no uso, né? Você recomendaria esse produto para um colega, um familiar, alguma coisa? Assim, assado, entendeu? Então, esse pós-venda é entrar em contato com o cliente para saber como é que está sendo a experiência dele com o produto o produto ou o serviço que ele fez a sua aquisição, tá? Consequentemente, né, centralizar as reclamações também, né, e o SAC, né, o chamado SAC, né, o tão conhecido que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, tá? Então, isso aqui é o marketing. Aí você pode perguntar, mas por que o SAC está dentro do marketing da empresa? Por que ele está sob a tutela do marketing? Porque você vai falar com as pessoas da empresa. E como é que você vai obter informações da empresa? Então, essas pessoas, elas sabem tudo da empresa. Elas vão vender a imagem da empresa para você que está ligando para ela, tá? Então, é ela que vai vender a imagem da empresa. Então, por isso que tem que ser do marketing. Lembre-se, o marketing, ele é o responsável por transmitir o que a empresa quer que você veja dela, tá bom? A função produção é o gerenciamento do estoque, a entrada e a saída. Então, aqui a produção, ela está responsável pela aquisição de insumos do processo de produção, né? Então, vamos pensar lá na montadora de veículos, né? Se faltar lá a caixa de câmbio, como é que a linha de produção pode dar continuidade na montagem de veículos se o departamento responsável pela compra desse equipamento, desse componente, não ficou atento a esse detalhe, certo? Muito bem. Continuando aqui, alguma coisa aí? Não, beleza. Então vamos lá. Estamos quase acabando. Deixa eu ver, estamos quase acabando aqui. Tem tempo ainda. Vamos lá. Então, a gente tem falado constantemente de estratégia, né? E nunca é demais. Então, em pequenas empresas é comum que uma pessoa assuma mais de uma função. Então, por exemplo, se a gente pegar aquele exemplo lá do carrinho de cachorrão, o próprio cara lá que montou aquela empresa, montou o carrinho de cachorrão, o próprio cara que faz o lanche, ele é o próprio dono. Então, ele é o cara que vai ser responsável por essas etapas. Então, ele é responsável pelo financeiro, ele é responsável pela produtividade, né? Ele é responsável por tudo isso. Então, ele vai ter um acúmulo de tarefas, tá ok? Não dá para ele ficar contratando pessoas para fazer isso, porque é uma pequena empresa. A gente vai encontrar uma diversidade muito grande de departamentos e de pessoas especializadas nas grandes empresas. Em empresa pequena, é muito comum você ter um vendedor que muitas vezes faz o papel de gerente, né? Faz o papel do financeiro. Então, isso depende muito, tá? E aí, nesses casos, é simples tomar todas as decisões,
Porque ela está na mão de uma única pessoa, e essa única pessoa, ela tem uma visão global do negócio, tá? Quando é uma empresa grande, o diretor tem que chamar o dono da empresa tem que chamar os diretores de cada área para ele ter o feedback e aí ele poder ter uma visão global, tá bom? À medida que mais colaboradores entram na organização, é preciso ter certeza que as ações de cada função estão alinhadas à organização, né? Então, uma outra estratégia é: eu contratei novos colaboradores, perfeito. Esses colaboradores estão recebendo treinamento, né? A gente chama também de, o pessoal fala de ambientação, né? Ou de, tem um outro nome agora que eu esqueci. Fugiu o nome agora, mas é aquele processo que os colaboradores recebem informação de como que é a empresa, como é que ela funciona, né? Integralização, lembrei. Eles passam por um processo de integralização. Então, nesse processo de integralização, está sendo passado de forma coerente a estratégia da organização, tá? E nesse contexto, né, é um erro muito comum as empresas não explicar a filosofia da empresa para os novos colaboradores, tá? E o que é a filosofia da empresa? Bom, a filosofia da empresa é o que motiva ela, certo? Vocês já pararam para pensar quando vocês, não sei se todos tiveram essa oportunidade, mas enfim, quem ainda não teve, quando for procurar um emprego numa empresa, verificar qual é o objetivo da empresa, qual é a filosofia, qual é a razão de ela existir. E a pergunta é: será que a razão dela existir, o que ela se propõe, está alinhado ao que você pensa, ao que você quer como pessoa também? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que você, de repente, você tem um amor imensurável pelos seres vivos, né? Principalmente pelos animais. Aí você, de repente, vai trabalhar numa empresa, tipo uma Céu Azul, que é uma grande empresa de frangos, né? E que, consequentemente, ela faz o abate de frangos para poder vender o frango inteiro ou em pedaços no supermercado. Aí a pergunta é: você vai se sentir bem com isso? Se você se você tiver um amor pelos animais muito, como é que eu digo, for muito sensível a essa sua relação, pode ser que você se sinta desconfortável trabalhar, e seja em qualquer setor, seja no setor produtivo, né, onde você vai ter contato com esse produto, ou mesmo no escritório, quando você vai estar vendendo, você vai estar comprando. Já pensou você no setor de compra, você tem um problema grande, você tem um problema com isso. Aí lá no setor de compra chega uma demanda que você tem que comprar, sei lá, 30 máquinas, 30 facas, sei lá, uma quantidade, lâminas de fita, 300 facas para poder serem usadas no corte das aves, por exemplo. Como é que você vai se sentir com isso? Então, é esse tipo de filosofia que é importante a gente entender, né? O que eu estou querendo também. Então, é importante na vida profissional a gente tentar identificar se isso está alinhado com o que a gente quer, tá? Eu entendo que muitas vezes isso não é possível, né? No cenário, por exemplo, de recessão, muitas vezes a gente pega uma vaga de emprego que surge, mas existem momentos que às vezes isso a gente pode escolher, tá? Tudo bem até aí? Vamos falar então um pouco dos níveis hierárquicos, né, que a gente pode encontrar nessas organizações. Então normalmente a gente vai encontrar 3 níveis hierárquicos, né? Podem ter mais, tá? Mas de forma bem simples, a literatura traz 3 para a gente. Seria o nível estratégico, aonde eu tenho aqui nesse conjunto eu tenho os CEOs, né, que são os donos da empresa, os diretores, os presidentes da empresa e tal. Eu tenho aqui o nível tático, né, que a gente pode colocar aqui os diretores e os gerentes, certo? E o nível operacional, que são os supervisores e os colaboradores, de modo geral, os líderes, né? Os níveis, eles têm que se conectar uns aos outros através do que foi estabelecido nas metas e nos indicadores.
Então, se a meta foi vender 1.000 cachorro-quente por mês, então, tanto o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, eles têm que estar olhando, alinhados para isso. Tá ok? Exemplo, né? Um exemplo aqui. Uma fábrica de colchão, ela vai ter lá o dono da empresa, o diretor da empresa, ela vai ter o gerente dos setores, sei lá, o gerente de tecido, né, que vai envolver o colchão, o gerente que compra lá a espuma, né, enfim. Você tem aqui o nível operacional, o líder, né, que organiza as equipes de trabalho. Você tem ali os operadores de equipamento que fazem o enxerto da espuma ou que prensam essa espuma para fazer o produto. Todos eles têm que saber que o objetivo da empresa é vender 1.000 colchões por mês. Eles têm que saber. Porque se eles não souberem, eles, né, não vão se sentir, eles não vão estar engajados, né? Eles não vão olhar para essa meta. E a gente pode dar isso como qualquer exemplo: farmácia, pizzaria, universidades, o próprio Instituto Federal, né? Então, se nós temos uma meta de formar cidadãos mais críticos para a sociedade, será que nós estamos fazendo isso? Então, a diretoria da escola tem que olhar, a diretoria acadêmica tem que ver isso, o coordenador do curso tem que olhar e os professores que estão aqui na ponta, no operacional, eles têm que, olha, a diretoria, o coordenador, a diretoria acadêmica quer que a gente torne vocês mais criativos. E aí, para tornar mais criativo, mais crítico, a gente envolve esses assuntos, tá? Então, perceba que nós temos que estar alinhados, porque se a diretoria pensar de um jeito, mas ela não comunicar o que os professores, o que elas querem no futuro para os professores não têm bola de cristal, não vão adivinhar. Estou dando exemplo do Instituto Federal, mas isso funciona para qualquer empresa, tá bom? E aí a gente chega, acho que quase no finalzinho aqui, na questão das metas e indicadores, né? E aí a gente pode estabelecer um conjunto que a gente chama de SMART, tá? Existem várias técnicas, tá bom? Mas basicamente essa daqui, ela identifica essas 3 letras aqui, ó, que compõem a palavra SMART. Então, o S vem de específico. Então, eu vou ter um indicador e uma meta específica. Qual é a meta específica? E qual é o indicador que eu tenho específico para essa meta? E aí eu vou achando os pares, né? Então, eu tenho aqui, essa meta, ela é mensurável? Então, se ela é mensurável, qual o indicador que eu vou criar para identificar se isso está sendo, se eu posso mensurar isso ou não, né? Ou seja, uma questão linear, 1, 2, 3, 4, 5. É alcançável? Sim ou não, né? É uma meta alcançável? Sim. E qual é o indicador que vai me dizer se eu estou quase ou eu alcancei essa meta? Certo? Eu tenho ali, por exemplo, o relevante, né? Essa meta é relevante, esse indicador é relevante? Pode ser que não, pode ser que sim. E o tempo? Como é que eu vou medir esse tempo? Então, quando eu consigo construir essa interatividade entre esses acrônimos aqui, né, de SMART, eu construo, eu posso ter o que a gente chama de um bom indicador, né? Perceba que não é um excelente. Por que não é um excelente? Porque isso é um processo em construção, tá? A empresa, ela não para no tempo, a cada dia ela está buscando prospecção de mercados novos e consequentemente novos produtos. Então essa interação aqui smart, ela sempre vai estar acontecendo. Então por isso que não é excelente, é bom, tá bom? Então, por exemplo, né, aqui tem uma tentativa de deixar isso um pouco mais claro. O específico, não se pode ter dúvida sobre aquilo que vai medir ou sobre a meta a ser alcançada. Mensurável, é possível medir? Se não for possível, por que não é possível? A gente vai precisar de a gente não tem uma ferramenta, a gente não tem um ferramental para isso, então a gente vai ter que comprar, vai ter que buscar, vai ter que adquirir,
né? Ou pensar em outras coisas, em outra forma de mensurar isso. É alcançável, né? A organização possui recursos para que eu possa viabilizar essa meta? Se não, eu vou ter que buscar esses recursos, né? Esse ferramental. Né? Com relação ao relevante, esse indicador está alinhado com o objetivo da organização? Pode ser que não tenha nada a ver. E o tempo, né? O tempo para cumprir essa meta é considerado, é viável, é possível? Tá ok? Muito bem. Pessoal, era isso que eu tinha aí para passar de administração de negócio aí nesse primeiro momento, tá? Alguma dúvida de última hora? De tudo isso que a gente falou aí, alguma dúvida? Tá tranquilo? Bem tranquilo, né? Então, só para finalizar, o que eu vou falar na semana que vem, então, o questionário de administração da prova, né? O questionário sobre a prova de administração que eu vou deixar para vocês fazerem de forma não vocês podem fazer a qualquer momento, ela vai envolver tudo o que nós falamos de hoje para trás, tá bom? Então, é legal vocês terem acesso ao material, tá lá no Moodle o material, todos os slides estão lá, entendeu? As perguntas vão ser direcionadas desse ponto para trás, beleza? Tá bom? Pessoal, então, como não há dúvidas, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E a gente se vê daqui a pouco lá na aula de